Eu sabia desde o primeiro dia que algo estava errado na casa. É como um peso que você sente nos ombros, uma sensação de que algo não está certo. Você tenta ignorar, justificar, mas a verdade é que está lá, pairando como um fantasma. Tentei alugar, mas ninguém fica por muito tempo. Me sinto deprimido aqui. A casa exala uma melancolia que me invade como um frio na alma. A história começou para mim com um vídeo de investigação paranormal que viralizou na internet. Um grupo de investigadores, reunidos em torno de uma mesa em um cômodo pequeno, com a câmera transmitindo para um monitor em outro local, presenciaram algo inimaginável. A investigadora, chamada Débora, participava de um exercício quando seu rosto começou a se contorcer. A transformação durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para causar um choque. A boca se esticou de forma grotesca. Os olhos escureceram, como se algo maligno estivesse tomando conta. O grupo, visivelmente aterrorizado, a retirou da sala e, segundo um estudo sobre o local que li, deixaram a casa em seguida, sem sequer esperar o amanhecer. Apesar do meu ceticismo, o vídeo me deixou perturbado. Um ano depois de tê-lo visto pela primeira vez, estava passando um fim de semana em um pequeno vilarejo costeiro, quando descobri, enquanto pesquisava a região, que havia uma casa ali, descrita como a mais assombrada do mundo. A mesma casa do vídeo. Claro, fui dar uma olhada, mesmo que fosse apenas de fora. Lá estava a cela, um antigo cubículo utilizado para aprisionar bruxas antes do julgamento, convertido em uma pequena casa, um contraste curioso. Aquela visão me lançou em um turbilhão de pesquisas e finalmente, após 6 meses, posso contar essa história. Uma história sombria de um passado obscuro, de um terror genuíno que assolava os investigadores paranormais. Uma história que nem todos sobreviveriam para contar. Prepare-se para mergulhar no conto perturbador da cela. É uma casinha charmosa, com uma porta de prisão antiga, um pedaço da história. O ponto central da nossa história se passa na década de 2000, mas para entender melhor o que aconteceu, precisamos voltar no tempo, para 1600. Um vilarejo modesto, mas, como muitas regiões da Europa medieval, carregava a sombra sinistra dos julgamentos de bruxaria. Era uma área onde o próprio caçador de bruxas, o temido Frei Vicente, atuava com fervor. Estima-se que cerca de 1000 pessoas foram acusadas de bruxaria nesse período. E uma das histórias mais famosas é a de Joana. Joana era uma mulher de 27 anos que vivia com seu filho de 8 anos, Thomas. Separada do pai da criança, Joana criava Thomas sozinha, trabalhando como parteira e ama de leite para as outras mulheres do vilarejo. Era também uma curandeira. Após ter ficado doente, aprendeu sobre remédios naturais e magia popular com uma outra mulher e começou a usar esses conhecimentos para ajudar a comunidade. Um dia, uma mulher chamada Beatriz procurou Joana para que ajudasse seu filho doente. Joana, com um coração generoso, atendeu ao pedido sem cobrar nada. O menino se recuperou completamente, mas logo depois, Beatriz ficou doente. Ela fez um acordo com Joana, prometendo pagá-la para curá-la, mas depois alegou não ter dinheiro. Pouco tempo depois, a filha de 3 meses de Beatriz caiu do berço, quebrando o pescoço. Em seguida, tanto Beatriz quanto seu filho adoeceram novamente. Beatriz, em sua fúria e desespero, acusou Joana de bruxaria. Joana foi presa em 20 de fevereiro de 1600 e jogada na cela, um pequeno cubículo no vilarejo. Foi interrogada repetidamente, assim como seu filho de 8 anos. Depois de algum tempo, dizem que Joana confessou ter 4 familiares e que enviou um deles para matar o bebê. Ela também incriminou 12 outras mulheres do vilarejo por práticas semelhantes, que se juntaram a ela na cela, aguardando o julgamento. Finalmente, em meados de março, após mais de 1 mês de interrogatórios e confinamento em celas apertadas, Joana sofreu o golpe final. Seu filho, Tomás, foi a primeira testemunha em seu julgamento. O garoto, sob pressão, alegou que sua mãe era uma bruxa e tinha 4 familiares que, em algumas ocasiões, ele havia visto sugando o sangue dela. Joana, junto com 6 outras mulheres acusadas, foi enforcada. Seu corpo foi levado de volta para o vilarejo e enterrado em um túmulo aparentemente sem identificação.
A cela, onde elas foram mantidas, continuou sendo usada como prisão até o início do século XX. Ao lado, no século XIX, foi construída uma pequena casa e, em algum momento da década de 1970, esses dois edifícios foram unidos, criando uma situação peculiar. Uma casa com uma extensão moderna no primeiro andar e, na parte inferior, uma cela de prisão com a corrente ainda presa à parede e uma placa externa marcando o local como antiga cela, onde a lendária Joana foi mantida. Ninguém imaginava o que a união desses dois edifícios desencadearia. A maior parte das informações sobre a assombração da cela vem de uma mulher que comprou a propriedade em 2004. Ela conseguiu juntar algumas informações sobre os moradores anteriores. Parece que ninguém se mantém dono da cela por muito tempo. Em média, a propriedade era vendida a cada 3 ou 4 anos. Um fato estranho foi que a casa foi vendida por uma quantia equivalente a R$150 mil e, semanas depois, colocada à venda novamente por R$1 milhão, um prejuízo que na época equivalia a milhares de reais. Sabemos que um casal jovem que morou na cela na década de 1990 relatou acontecimentos estranhos. Em uma noite, eles estavam recebendo amigos em casa quando ouviram um estrondo alto vindo do andar de cima. Correram para ver o que era e encontraram todos os livros de uma estante na sala de estar espalhados pelo chão, a estante intacta. Em outra noite, a mulher que morava na casa na época afirmou que, ao se deitar, sentiu algo subindo na cama e se enfiando em seus braços, como se fosse uma criança. Em 2004, a propriedade foi comprada por Vanessa Smith. Vanessa tinha crescido na cidade, mas passou grande parte da vida vivendo no exterior. Decidiu voltar para sua cidade natal e ficou encantada ao descobrir que a cela estava à venda. Era uma propriedade que fascinava Vanessa desde a infância. A placa externa, contando sua história, estava gravada em sua memória. Desde pequena, ela ouvia boatos de que era assombrada, mas isso não a intimidava, na verdade. Ela era receptiva à ideia do paranormal. Vanessa afirmava que conseguia ver fantasmas desde que era criança, mas isso nunca a incomodou. Mais tarde, ela diria que acreditava que a cela escolheu para morar ali, apesar de suas muitas falhas como lar. Ela sentia um desejo incontrolável de comprar a casa. O fato de que o proprietário anterior havia se enforcado dentro da propriedade apenas 1 ano antes não a impediu de realizar seu sonho. A casa era minúscula, composta pela cela original, a pequena sala de estar e a cozinha. No andar superior, havia uma escada que levava a 2 quartos e um banheiro, separados por uma porta. Atrás da propriedade, um caminho conhecido pelos moradores como Beco dos Caixões era utilizado, antigamente, para transportar caixões para o cemitério próximo. Logo após comprar a cela, Vanessa se mudou para lá com sua amiga de infância, Nicole. Não demorou muito para que Vanessa tivesse sua primeira experiência na casa. Ela estava sozinha na cozinha, abrindo as malas com alguns objetos essenciais e olhando pela janela para o Beco dos Caixões, pensando em como era sortuda por finalmente ter aquele lugar como lar. De repente, ouviu passos atrás dela. No começo pensou que era Nicole entrando na cozinha, mas quando se virou para cumprimentar sua colega de casa, ficou petrificada. Diretamente atrás dela, em pé, estava uma figura alta e sombria. Vanessa a descreveu como tendo a forma humana, mas com bordas desfocadas, como se estivesse em constante movimento, com cerca de 1,8 metro de altura, e o que parecia ser a estrutura física de um homem. Vanessa ficou congelada. Ela já havia tido experiências que acreditava serem paranormais ao longo da vida, mas nada como aquilo. Nada tão próximo e em plena luz do dia, seja o que fosse, bloqueava sua única saída. Ficou parada na porta, olhando diretamente para ela. Se é que se pode chamar de olhar. Não havia traços faciais. Após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns segundos, a figura pareceu se virar e começar a caminhar em direção à sala de estar. Ao mesmo tempo, a sombra começou a se dissolver gradualmente, até desaparecer por completo. Foi então que Vanessa viu Nicole através da janela. Ela estava do lado de fora, descarregando o carro o tempo todo. O homem das sombras se tornaria um visitante frequente na cela. Mas,
Naquele momento, Vanessa decidiu não contar a Nicole sobre o ocorrido. Nicole estava prestes a fazer uma cirurgia, pois tinha câncer. A mudança para a cela era para que ela pudesse descansar enquanto se preparava para lutar contra a doença. Vanessa não queria arruinar aquele momento dizendo que elas poderiam ter mais um inquilino na casa. Algumas semanas se passaram. Não aconteceu muita coisa. Mas então Vanessa fez outra descoberta estranha na cozinha. Ela entrou para fazer um chá quando viu um papel sobre o balcão. Parecia perfeito, sem dobras, como se tivesse acabado de sair da impressora. Leu o papel e rapidamente percebeu que era uma certidão de óbito. Especificamente a do homem que havia vivido na casa antes dela, o mesmo que havia tirado a própria vida. Vanessa, pensando que Nicole havia encontrado o documento, perguntou a ela sobre a certidão. Nicole não tinha ideia do que ela estava falando, nunca havia visto aquele papel. Anos depois, a viúva do homem contaria sobre essa experiência. Ela afirmou ter em sua posse a única cópia da certidão de óbito do marido. Não havia motivo para que uma cópia fosse encontrada cuidadosamente colocada sobre o balcão da cozinha da cela. No verão daquele primeiro ano, a prima de Vanessa, Karen, começou a visitar a casa com frequência, ajudando com tarefas gerais e na limpeza quando Vanessa estava fora, tornando-se uma das poucas pessoas, além de Nicole e Vanessa, a passar tempo sozinha na cela. Em um dia de verão, Karen pegou a chave debaixo do tapete, entrou e foi direto para a cozinha, que estava se tornando um ponto de encontro da casa. Assim como Vanessa, ela estava olhando pela janela para o beco dos caixões quando sentiu uma sensação estranha, como se um arrepio de gelo tivesse percorrido seu corpo, em um dia quente, deixando-a inquieta. De repente sentiu uma série de toques rápidos e suaves na parte de trás da cabeça. Karen virou-se, nervosa, mas não havia ninguém. No entanto, atrás dela, no chão, estavam 6 pequenos sachês de açúcar, os mesmos que ela havia visto no balcão da cozinha pouco tempo antes. Poucas semanas depois, Vanessa e Nicole estavam relaxando no sofá, após um longo dia de trabalho quando começaram a ver algo em comum. Um brilho fraco no teto. No começo, Vanessa pensou que era uma ilusão de óptica causada pelas luzes do ambiente, mas então percebeu que havia várias luzes pequenas e brilhantes se movendo umas em torno das outras. Começou com algumas, e então, cada vez mais luzes começaram a aparecer. Vanessa afirmou que parecia haver milhares de luzes minúsculas dançando no teto. Ela perguntou a Nicole se ela estava vendo aquilo, mas ela também estava vendo. Nicole podia ver as luzes também. As luzes continuaram dançando por vários minutos antes de desaparecerem lentamente. Vanessa, naquele momento, acreditava que era um sinal positivo, que algo estava cuidando delas e não queria que elas tivessem medo do que estavam experimentando. Essa crença mudaria ao longo dos meses seguintes, quando uma série de incidentes estranhos aconteceram. O primeiro foi uma infestação de moscas e larvas que parecia ter surgido do nada. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares estranhos, ou simplesmente sumiam para sempre. As torneiras do banheiro no andar de cima ligavam sozinhas, aparentemente sem motivo. A chaleira começava a ferver sozinha. A televisão aumentava o volume sem que ninguém tocasse no controle remoto. O CD player na sala de estar começava a tocar quando não havia ninguém no ambiente. Esses acontecimentos não apenas causavam uma sensação de desconforto nas garotas, mas também estavam aumentando suas contas consideravelmente. Vanessa ainda não havia contado a Nicole sobre sua experiência com o Homem das Sombras, mas agora estava claro que algo incomum estava acontecendo em sua casa. Os dias ficaram mais curtos com a chegada do outono, e uma nova presença constante se fez sentir no início de outubro. Vanessa desceu as escadas pela manhã para acender a lareira, um ritual que havia começado a fazer com o frio que começava a se intensificar, embora mesmo no verão a casa estivesse estranhamente fria. Ao entrar na sala de estar, no entanto, ela descobriu que todos os aparelhos elétricos estavam ligados, o CD player tocando, a televisão ligada, as luzes acesas. Ela deu um passo à frente para começar a desligá-los quando ouviu pela primeira vez um rosnado baixo, mas distinto, como se um animal estivesse bem perto de sua orelha. Instintivamente ela se virou, mas não havia nada lá. Essa foi a primeira vez que Vanessa sentiu um medo genuíno e incontrolável. A
Aquilo parecia ameaçador, não apenas travesso como muito do comportamento que elas haviam presenciado até então. Esse rosnado foi relatado não apenas por Vanessa, mas também por vários investigadores que visitaram a casa nos anos seguintes. Ao longo do mês de outubro, as coisas pareciam piorar. Os objetos perto da lareira se moviam sem que houvesse vento para empurrá-los. As correntes na parede da cela se moviam. A porta no final da escada começou a bater com violência, sem motivo aparente. Talheres voavam dos balcões da cozinha. Vanessa afirmou que os objetos até levitavam brevemente. Além de todos os outros fenômenos que elas já vinham experimentando, os acontecimentos se intensificavam, dando a impressão de uma típica manifestação poltergeist. Mas o que dizer do rosnado e das aparições, como o Homem das Sombras? O Halloween chegou e Vanessa e Nicole decidiram organizar uma festa de Halloween. Enquanto se preparavam, no final da tarde, no andar de cima da cela, Vanessa estava em seu quarto quando ouviu, de repente, passos pesados descendo as escadas. No começo, ela pensou que Nicole estava com raiva, então saiu do quarto para ver o que estava acontecendo. Mas quando ouviu a porta da frente bater com força, sacudindo todo o prédio, ficou chocada. Nicole saiu do banheiro atrás dela e perguntou o que estava acontecendo. As duas desceram as escadas para investigar, mas todas as portas estavam trancadas. Ninguém poderia ter entrado e saído. Elas conseguiram se acalmar e continuaram se preparando para a festa. Vanessa voltou para o banheiro no andar de cima. Ela estava em frente ao espelho da pia quando viu, bem atrás dela, sobre seu ombro direito, o Homem das Sombras, nítido, refletido no espelho, com 2 buracos brancos profundos no lugar dos olhos, olhando diretamente para sua reflexão. Vanessa disse que conseguia sentir o frio da presença, fazendo arrepios percorrerem seu pescoço. Ele estava bem perto dela. Não havia para onde se mover sem tocá-lo. Ela prendeu a respiração, sem se mover 1 centímetro, sem saber o que fazer. Ela ficou parada ali por o que pareceu minutos até que, lentamente, ele começou a desaparecer diante de seus olhos. Mas apesar de não poder mais vê-lo, Vanessa sabia que ele ainda estava ali. Os sons de passos e portas batendo também se tornaram comuns na casa, assim como o som de crianças, frequentemente ouvidas correndo no andar de cima, rindo e sussurrando enquanto brincavam. Elas não eram as únicas a ouvir. Os amigos que visitavam também ouviam. Também se podia ouvir o som de mulheres adultas gemendo e chorando. Objetos começaram a ser arremessados pela sala, com intensidade crescente. Com a chegada dos meses de inverno, a cela se tornou quase fria de forma opressiva. Vanessa estava cada vez mais sofrendo os efeitos da depressão, questionando por que havia comprado aquela propriedade. Mas quando o Natal se aproximava, sua época favorita do ano, ela tentou esquecer tudo o que estavam passando e simplesmente aproveitar aquele momento. No entanto, no início de dezembro, outra figura sombria se manifestou. Vanessa estava relaxando com uma xícara de chá, quando viu uma nuvem escura começar a preencher o cômodo gradualmente. Ela observou enquanto a nuvem tomava a forma aproximada de um homem adulto. Dessa vez, no entanto, ela sentiu algo diferente das outras aparições do Homem das Sombras. Ódio genuíno. Ele olhou para Vanessa antes de se virar e sair pela porta para o outro cômodo. Ela não conseguia explicar exatamente por quê, mas Vanessa estava convencida de que aquela entidade queria machucá-la, destruí-la. Nicole chegou em casa mais tarde naquele dia e encontrou Vanessa encolhida, chorando no sofá. No próprio Natal, Vanessa ficou aliviada quando uma amiga e o namorado dela foram passar o Natal na casa. A amiga de Vanessa, Jack, seria a primeira a ter a experiência mais detalhada de uma aparição, pelo menos até aquele momento. Jack se levantou para ir ao banheiro. Ela abriu a porta no final das escadas, e Vanessa não pode deixar de perceber que ela parou ali por um instante, olhando para cima das escadas antes de lançar um olhar preocupado para Vanessa e então subir cautelosamente. Só algumas semanas depois, quando Jack voltou para visitar, ela explicou o que tinha acontecido. Ela contou a Vanessa que viu, bem no topo das escadas, com clareza, um homem vestido com roupas sujas e velhas, de cor marrom, com um rabo de cavalo escuro e oleoso, coberto de sujeira. Jack havia ouvido falar sobre a assombração
e soube instantaneamente que aquele homem não estava realmente ali. Ou pelo menos não ali como você e eu estaríamos. Com bravura, ela caminhou lentamente em direção a ele, o homem a encarando enquanto ela dava cada passo. Uma sensação de raiva e ódio emanava dele. Era a aparição que parecia recuar, dando 1 ou 2 passos para trás enquanto ela se aproximava. Seja o que fosse, podia ver Jack e estava interagindo com ela em algum nível. Ela deu mais um passo e passou diretamente pelo homem. Ela continuou andando até a porta do banheiro e só então se atreveu a se virar, para ver como a aparição havia reagido à sua atitude desafiadora. Ele havia sumido. Jack, sabendo que suas amigas estavam passando, não disse nada quando voltou para baixo, não querendo estragar o Natal delas. Mas essa não seria a única coisa que ela experimentaria durante o período natalino. Ela também afirmou que, enquanto estava do lado de fora, no pátio fechado, fumando um cigarro, viu o que parecia ser um velório antigo atravessando a parede da cozinha e entrando no beco dos caixões. 2 homens vestidos com casacos longos puxando um carrinho com um caixão. Mas, ao contrário do homem nas escadas, era como se eles não tivessem notado a presença de Jack. Um detalhe interessante é que a parede que eles atravessaram não teria existido na época em que o beco era usado para transportar caixões para o cemitério. Mais tarde naquele ano, uma terceira pessoa se mudou para a cela, o namorado de Nicole Jean, um homem que se declarava cético. Embora simpatizasse com o que as duas estavam sentindo, ele não acreditava em nada disso. Mas não demorou muito para que Jean mudasse de ideia. Ele passou por experiências semelhantes às de Vanessa e Nicole, a um ponto tão extremo que nenhuma delas queria ficar sozinha na casa. Um dia, Jean estava sozinho no andar de cima, quando ouviu o som distante de passos pesados vindos de outro lugar da casa. Esses passos subiam as escadas em direção ao seu quarto. Jean ficou parado no quarto, a porta ainda fechada, enquanto os passos se aproximavam lentamente. Ele cerrou os punhos, mesmo sabendo, no fundo, que o que estivesse do outro lado da porta não era algo que ele pudesse enfrentar. Então a maçaneta da porta começou a bater, algo que se tornaria uma experiência comum tanto para as pessoas que viviam na cela, quanto para os futuros investigadores que a visitariam. A maçaneta então se levantou e a porta se abriu lentamente. Não havia ninguém ali. Aquilo foi o fim para Jean. Nicole estava grávida de seu bebê, e ele decidiu naquele momento que aquele não era o lugar para criar uma criança. Nicole estava preocupada em deixar Vanessa para trás, mas sabia que Jean estava certo. O casal se mudou pouco tempo depois. Vanessa disse à sua amiga que ela estava fazendo a coisa certa, mas por algum motivo, Vanessa pensava que ainda poderia conviver com os fenômenos que estavam acontecendo. Como mencionei antes, Vanessa afirmava ver espíritos a vida toda, e com o tempo, havia aprendido a conviver com essa capacidade, mas nada do que havia experimentado a preparou para a vida na cela. Com a saída de Nicole, a saúde mental de Vanessa declinou rapidamente, mas houve incidentes com os supostos muitos espíritos na casa que ela considerava interações positivas. Apesar de haver o que ela descreveu como entidades malignas na propriedade, em algumas ocasiões ela encontrou espíritos amigáveis. Uma tarde, ela estava sentada assistindo televisão quando olhou para cima e viu, no pequeno hall perto da porta, um jovem com o rosto desgastado, além do normal. Novamente, ela não se moveu 1 centímetro. Ela e o homem se encararam. Ela não conseguia acreditar. Não era uma sombra. Era um ser humano, como o que sua amiga Jack havia visto. Tão claro quanto o dia. Ou pelo menos era o que ela pensava. Quando ela olhou para baixo, percebeu que ele só era visível da cintura para cima. Novamente, depois de algum tempo, ele simplesmente desapareceu. Não tenho certeza do momento exato em que o seguinte evento aconteceu, mas outra aparição aparentemente amigável que Vanessa encontrou aconteceu no mesmo cômodo. Uma mulher entrou no cômodo, espalhando o que parecia ser ervas e folhas pelo ambiente, e sobre a cabeça de Vanessa. A mulher não falou, apenas sorriu, um sorriso quente e amigável, antes de desaparecer. Vanessa acredita que essa foi a entidade mais próxima de ser a própria Joana. As roupas dela se assemelhavam ao período correto e ela parecia ter a idade certa.
Vanessa acredita que, seja quem fosse, estava tentando protegê-la das outras energias mais negativas da casa. Outros sugeriram que o filho de Joana, Thomas, também estaria presente na casa. EVPs foram gravados com a voz de um garoto pedindo por sua mãe, e outros ouviram o nome Tomás sendo pronunciado em voz alta por uma pessoa invisível. Vanessa convidou um padre local para visitar a propriedade, que abençoou a casa após conversar com ela. Enquanto estava lá, o padre presenciou as torneiras do banheiro ligando sozinhas, apesar de ninguém estar lá. Vanessa pediu especificamente que ele ajudasse o jovem que ela havia visto a cruzar para o outro lado. Ela nunca mais viu o homem depois disso. Infelizmente, esse ato de gentileza teve um efeito colateral negativo. Vanessa afirmou que o lado mais positivo e amigável dos fenômenos pareceu evaporar após a visita do padre, deixando para trás as forças mais sombrias. Foi pouco tempo depois disso que Vanessa descobriu que estava grávida. O relacionamento dela com o pai do bebê não havia terminado bem, e ela estava se sentindo cada vez mais vulnerável e sozinha na cela. Para piorar a situação, os moradores da região, que agora estavam cientes da aparente assombração, começaram a questionar por que Vanessa continuava colocando um manequim de uma mulher velha na janela do quarto, uma pergunta que lhe era feita repetidamente. Ela sempre negava, pois não tinha um manequim. Um amigo próximo chamado Miguel se tornou uma das poucas pessoas que ainda visitava Vanessa regularmente em sua casa, um fato que Vanessa apreciava cada vez mais quando percebeu que algo na casa não gostava da presença de Miguel. Em uma ocasião, Miguel estava consertando uma lâmpada no topo das escadas quando sentiu uma força invisível o empurrando com violência. Miguel voou escada abaixo, mas felizmente saiu ileso do ocorrido. Em outra ocasião, ele estava ajudando Vanessa a trocar uma lâmpada no quintal quando ela explodiu, cobrindo-o de vidro. Outro visitante da casa nesse período foi o primo de Vanessa, Tobias, que veio ajudá-la a instalar um novo banheiro. Enquanto Tobias trabalhava na propriedade, Vanessa foi para a casa de sua mãe, a poucos minutos de distância. Ele bateu na porta depois de apenas 1 hora, recusando-se a terminar o trabalho, a menos que Vanessa ficasse com ele, alegando que estava ouvindo vozes vindas de partes do prédio. Não apenas uma, mas várias vozes, e até ouviu os supostos visitantes subindo as escadas em direção ao banheiro onde ele estava. Mas, é claro, quando ele procurou, não havia ninguém, e todas as portas estavam trancadas. Uma noite, algumas semanas depois, Vanessa estava escovando os dentes no banheiro do andar de cima, o mesmo lugar onde ela viu o homem das sombras, e outros relataram ter visto rostos atrás deles, quando algo a bateu com violência na bunda. A pancada foi tão forte que ela gritou, cuspindo a pasta de dentes no espelho. Ela se virou, tremendo, percebendo mais uma vez que estava sozinha. Essa foi apenas a primeira de uma série de ataques físicos que, aparentemente, Vanessa sofreu com frequência. Ela não entra em detalhes sobre eles, mas menciona o que ela descreveu como o mais assustador de todos. Ela estava no topo da escada, o mesmo lugar onde Miguel foi empurrado e onde o morador anterior havia se enforcado, quando sentiu o que ela afirmou ser a força de 2 mãos a empurrando. Felizmente, ela caiu de lado para o quarto extra e não para as escadas. Ela ficou deitada no chão, chorando, gritando, grávida e completamente sozinha. A percepção de que o que estivesse em sua casa era capaz de causar não apenas danos físicos reais, mas também colocar em perigo o bebê, a assombrou. Vanessa deu à luz seu filho em dezembro de 2007. O nascimento do filho foi a primeira vez que ela sentiu alegria genuína em muito tempo. Foi um momento revelador que a fez perceber o quanto a vida na cela a havia drenado, espiritual e mentalmente. Ela sabia que não deveria levar seu filho de volta para lá, mas não tinha muitas outras opções. Era uma mãe solteira que havia investido todo o pouco dinheiro que tinha naquela propriedade. Mudar não era realmente uma opção naquele momento, mas ela sabia que ficar ali a longo prazo também não era. Enquanto formulava um plano, ela não deixaria seu filho fora de sua vista, ficando com ele a todas as horas do dia e da noite quando estavam na casa. Foi nessa época que Vanessa basicamente se refugiou no andar de cima da cela, mal saindo do quarto, a menos que realmente precisasse. Em poucas semanas, ela se deu conta de que seu filho parecia estar vendo e reagindo a coisas na casa
que ela não conseguia ver. Em uma noite fria e escura, seu filho estava com a babá enquanto Vanessa trabalhava. Mas, obviamente, a babá não podia ir para a cela. Então, ela levou o bebê para lá. Ela pegou seu filho e voltou para casa. Era uma noite fria e gelada, com neve, mas Vanessa não conseguia se forçar a entrar na propriedade. Ela estava realmente no limite, verificando todas as janelas para ter certeza de que não havia ninguém antes de entrar pela porta. Aquela noite seria a última gota, o momento em que ela decidiu que não tinha outra opção a não ser ir embora. Vanessa finalmente reuniu coragem, entrou, correndo escada acima com o bebê e fechando a porta do quarto atrás dela. Ela comeu e assistiu um pouco de televisão. Seu filho já estava dormindo. Quando ela percebeu que não tinha roupas prontas no quarto para ir trabalhar no dia seguinte, seu ferro de passar roupa e a tábua estavam no andar de baixo, na antiga cela de prisão. O andar de baixo da cela sempre estava terrivelmente frio, mas naquela noite em particular, o frio era quase doloroso. Vanessa decidiu, pela primeira vez, deixar seu bebê dormindo no quarto aquecido e descer sozinha. Assim que entrou no cômodo, ela rapidamente montou a tábua de passar roupa. Enquanto fazia isso, ouviu um barulho estranho. Era o som dos trens de brinquedo do filho. Ele tinha 3, que haviam sido deixados no chão da cela algumas semanas antes, e não tinham sido tocados desde então. Vanessa olhou para baixo e viu os 3 brinquedos se movendo, fazendo barulhos e andando em volta de seus pés. Algo havia ligado o motor, quase como se estivesse zombando dela. Ela sentiu um frio na barriga e a percepção de que havia cometido um erro. Ela pegou suas roupas e correu para fora do cômodo, ansiosa para voltar para o filho, se repreendendo por tê-lo deixado sozinho. Ela empurrou a porta das escadas e parou de repente, deixando as roupas caírem no chão. Em pé no topo da escada estava um homem, mas não o homem que sua amiga havia descrito, o que ela havia visto nas escadas antes. Aquele homem era diferente de qualquer outra coisa que ela havia visto antes. Ele parecia estar vestindo roupas modernas, limpas e bem cuidadas, e não estava olhando para baixo para Vanessa, mas para a porta do quarto, encarando seu filho dormindo. Geralmente, Vanessa congelava de medo toda vez que via uma dessas aparições, mas dessa vez, o instinto tomou conta. Ela correu escada acima gritando desesperada para chegar ao bebê, correndo direto pela aparição do homem, batendo a porta do quarto com força. Ela pegou seu filho e se escondeu debaixo das cobertas, tremendo de medo. Ela ficou sentada em silêncio por muito tempo, mas nada aconteceu. Eventualmente, ela conseguiu dormir, mas foi acordada mais tarde naquela noite. Ela não tinha certeza do que a havia acordado a princípio, mas ouviu algo. Ela olhou para o quarto e percebeu o que era. A trava da porta do quarto estava batendo, subindo e descendo, cada vez mais rápido e violento, atingindo uma crescente quase ensurdecedora antes de parar de repente, a cela ficando silenciosa mais uma vez. Alguns dias depois, ela falou com uma amiga chamada Camila, que morava em uma cidade não muito longe. Camila concordou em deixar Vanessa se mudar para lá com ela por tempo indeterminado, enquanto ela decidia o que fazer de vez com a cela. A mudança aconteceu rapidamente, e Camila, Nicole e Miguel ajudaram Vanessa a fazer as malas. Miguel estava do lado de fora, colocando as malas no carro, quando os 3 ouviram um estrondo alto vindo do andar de cima, seguido de outro e outro. Eles perceberam rapidamente que estavam ouvindo os passos familiares que estavam batendo com força no andar de cima, quase com raiva, antes de se dirigirem para as escadas e começarem a descer. De repente, Miguel entrou correndo pela porta da frente, visivelmente abalado. Eles procuraram na casa, mas é claro, não encontraram nada. Miguel explicou que, enquanto estava do lado de fora, havia visto uma pessoa, um homem nítido, sujo e com roupas antigas, olhando para ele do andar de cima. Rapidamente embalaram o que faltava e bateram a porta da cela com força, na esperança de que fosse a última vez. Enquanto estava prestes a sair, ela olhou pela janela do andar de baixo. Ali na sala de estar, estava a mesma figura sombria que ela havia visto no primeiro dia em que se mudou.
A depressão que Vanessa vinha sofrendo desapareceu instantaneamente assim que ela começou a morar com Camila. Ainda insegura sobre o que fazer com a cela e precisando desesperadamente de dinheiro, ela achou que suas preces haviam sido atendidas quando uma amiga chamada Sharon perguntou se ela poderia alugar a casa. Vanessa contou tudo a ela, explicando que não era uma boa ideia, mas Sharon insistiu que ficaria bem. Sharon, claro, acreditava nas histórias sobre a cela quando se mudou para lá, mas depois de apenas alguns meses, começou a ligar para Vanessa em pânico. Ela estava passando pelos mesmos fenômenos que Vanessa, incluindo um incidente em que ela afirmou que algo a estava prendendo na cama no meio da noite. Ela não ficou na casa depois disso. A cela ficou vazia mais uma vez. Foi então que Vanessa foi abordada por uma mulher na rua. Ela se apresentou como Maria e perguntou a Vanessa se ela era a dona da cela. Então, ela contou a Vanessa que se interessou pela propriedade depois de passar por ali um dia a caminho do trabalho e ver a mesma mulher na janela do andar de cima que muitas outras pessoas relataram ter visto. Ela contou a Vanessa que trabalhava com os moribundos no hospital próximo. Sabia muito bem como um cadáver parecia e que aquela mulher na janela parecia um cadáver. Pouco tempo depois, uma mulher chamada Carla foi apresentada a Vanessa por um membro de uma igreja espírita próxima. Carla e seu marido visitaram a propriedade e tentaram purificá-la dos espíritos para Vanessa, que, naquele momento, simplesmente lhes deu as chaves e se recusou a entrar. Aparentemente isso não foi bem sucedido, mesmo depois de várias visitas, mas ela conversou com Vanessa sobre o que ela acreditava que estava acontecendo na propriedade. Uma teoria que foi ecoada por muitos espíritas e investigadores paranormais desde então, que havia de fato espíritos presos na cela, mas que ela também parecia estar atuando como um farol, atraindo outras entidades, o que explicava a grande quantidade de diferentes tipos de assombrações e aparições que estavam sendo relatadas. Novos inquilinos se mudaram para a propriedade. Eles ficaram apenas 4 meses antes de sair sem explicação, deixando para trás vários de seus pertences. A água e a eletricidade foram cortadas. As portas foram trancadas. Vanessa decidiu que não deveria alugar a propriedade novamente, o que ela contou a uma amiga antiga quando encontrou com ela no vilarejo. A amiga perguntou a Vanessa se ela havia se mudado, por que ela tinha ido embora, por que ela havia deixado aquele manequim na janela do andar de cima. Vanessa, então, teve a ideia de talvez alugar a propriedade para um investigador paranormal, entrando em contato com alguns, inicialmente para ver se eles achavam que era algo que as pessoas teriam interesse. Nos anos seguintes, a propriedade se tornou um ponto de encontro para investigadores paranormais de todo o mundo. Alguns sérios, conduzindo pesquisas aprofundadas na propriedade, escrevendo estudos, entrevistando testemunhas e realizando experimentos na casa. Outros simplesmente gravando vídeos para seus canais de caça a fantasmas no YouTube,